Olá, pessoal do oitavo ano. Então, vamos continuar o módulo Energia, Modalidades e Princípios da Conservação. E agora nós vamos então para a segunda parte. E nesse segundo momento, então, nós vamos trabalhar aí, as modalidades fundamentais de energia, tá? Então, a gente tem que entender que ao longo deste módulo, né, do decorrer deste capítulo, nós vamos destacar três modalidades fundamentais de energia. Nós temos a primeira, a energia mecânica, tá? A energia nuclear e a energia radiante. Então, são três modalidades fundamentais, ok? E aí, conforme a gente vai estudando, né, mais adiante, todas as outras modalidades de energia que a gente conhece, como a energia elétrica, a energia química, térmica, química, sonora e eólica, né? Podem então ser consideradas modalidades derivadas dessas três: mecânica, nuclear e radiante, tá bom? Então é isso que a gente vai entender. A primeira energia então que nós vamos falar é a energia mecânica, é esta aqui, ó, energia mecânica, e a partir dela a gente precisa entender que o termo mecânica tem origem do latim mecânica, que é a arte de construir uma máquina. Muitas palavras dentro da biologia ou vão ter origem do grego ou vão ter origem do latim, tá bom? Então é isso que vocês precisam ter sempre em mente. E a gente sabendo, por exemplo, o significado dessas palavras, a gente consegue entender o conceito da palavra, né? Então a energia mecânica de um corpo, ela é aquela que está associada, né, de forma direta ou indiretamente ao seu movimento, qualquer que seja o seu tamanho. Então, quando eu falo energia mecânica, eu estou me referindo, né, à energia ali ligada a um movimento de alguma coisa. Então, eu posso usar um exemplo para vocês? Olha lá. Quando um carrinho de montanha-russa se movimenta pelos trilhos, ele possui energia mecânica, certo? A energia mecânica, então, ela é composta de duas submodalidades. Nós temos aqui, ó, a cinética e a potencial. Então, vocês conseguem entender que a gente vai quebrando, a gente vai fragmentando os conceitos para a gente poder entender. Então, o que vocês precisam ter em mente? Melhor dizendo, o que vocês precisam ter em mente? Que energia mecânica está relacionada com o movimento. E a energia mecânica ela pode se dividir na parte, né, da cinética ou da parte da potencial. Tá? Então é isso que vocês precisam ter na cabecinha de vocês, perfeito? Mas nós vamos falando aí cada uma delas, então fiquem tranquilos, tá? Então, recapitulando esse slide, que existem três modalidades fundamentais, né, da energia: a mecânica, a nuclear e a radiante, e que a energia elétrica, térmica, química, sonora e eólica, elas partem dessas três modalidades que a gente viu aqui em cima. A mecânica ela está relacionada ao movimento e ela subdivide, né, em energia cinética e energia potencial, ok? Vamos lá então para a energia cinética, né? Cinética então tem origem do grego, né, e quer dizer que se move, perfeito? Então, quando um corpo está em movimento, ele possui uma energia cinética. Então, eu posso dizer que quanto maior forem a massa e a velocidade desse corpo, maior será a sua energia cinética. Então, se a gente pensar assim, num caminhão e num carro, tá? O caminhão ele tem muito mais energia cinética por causa do seu tamanho, né, da sua massa, ele consegue pegar uma velocidade maior, né, do que um carro que é menor, né? Também pode pegar uma velocidade? Pode, mas então vamos entender de outro jeito. É mais fácil você parar um carro ou você que está numa viagem, num certo ritmo, né, numa velocidade, ou é mais fácil parar um caminhão? O caminhão ele tem mais massa, então ele tem muito mais, né, energia cinética envolvida nesse sentido. Tudo bem? Então, continuando aqui, nós temos agora três imagens, né? E dessas três imagens, nós temos a primeira, que é um ventilador. A energia cinética das hélices do ventilador está associada ao seu movimento de rotação. Então, ela vai ficar rodando. Agora essa imagem aqui, ó, a energia cinética da britadeira está associada ao seu movimento de vibração. Então ele vibra para quebrar as coisas. E a energia cinética do ciclista está associada ao seu movimento, né, agora que ficou dificinho aqui, ó,
de translação, ou seja, seu movimento, né, de que ele está percorrendo um caminho. Então, a energia do seu músculo faz com que ele tenha, então, o seu movimento, né? Então, nós temos três situações envolvendo, então, a energia cinética: do ventilador, a da britadeira e a do ciclista, ok? Bom, dando continuidade, nós vamos falar aqui sobre a energia potencial. Nós já falamos da energia cinética e agora a gente vai falar da potencial. Tanto a potencial quanto a cinética fazem parte, né, são subdivisões da energia mecânica. Mas vamos lá então. Para a gente entender um pouquinho sobre energia potencial, a gente tem que ter isso aqui em mente, né? Que potencial tem origem do latim potentia, né? E significa assim, ó, aquele que pode, que tem possibilidade de vir a ser ou de acontecer. O que isso significa, né? Que quando um corpo se encontra em uma situação em que não há necessariamente movimento, mas existe a tendência, a possibilidade ou a iminência de ele se movimentar, dizemos que este corpo possui energia potencial. Então eu vou traduzir para vocês aqui fazendo esse desenho aqui, ó. Nós temos um rio, certo? Imagine assim um rio. E eu quero construir uma usina. A usina cria uma barragem que vai represar agora a água deste rio, vai segurar a água deste rio. Eu já não tenho mais o rio ali propriamente dito, então eu posso... Ui, apaguei uma coisa que eu não queria, deixa eu voltar aqui, né? Eu não tenho mais aqui, ó, essa parte do rio. Eu, na verdade, agora eu vou ter tudo isso aqui de água parada, né, ali em movimento mais lento, e uma pequena parte vai para frente. Então, essa água que fica represada aqui, a gente chama, né, ela contém uma energia potencial, tá? Porque ela está a qualquer momento, ela pode se transformar em energia cinética. Tudo bem? Então, é isso que eu quis falar para vocês aqui, né, nesse contexto, né, do conteúdo. Então, a energia potencial, na verdade, o que acontece? É aquela que pode, que tem possibilidade de vir a ser ou de acontecer, né? Então, no decorrer aí do módulo, nós vamos estudar dois tipos de energia potencial. Então, a energia potencial, ela se subdivide. Ela vai se subdividir em energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Tudo bem? Então, não se assustem aí, né? A gente está começando a falar dos tipos de energia, né? Mas vamos para frente. Então, com relação à energia potencial gravitacional, né, é aquela, né, armazenada em um corpo que está submetido à ação de um campo gravitacional, criado, né, por um astro como a Terra. O que significa? Está relacionada à altura, tá? Se um corpo estiver relativamente próximo à superfície, né, deste astro, no caso a Terra, quanto maior for a massa e a altitude deste corpo, né, contanto que ele se perceba relativamente próximo à superfície, e o campo gravitacional desse astro, maior será a sua energia potencial gravitacional. Então, a gente sabe que a Terra atrai os objetos para baixo, por isso que a gente não sai voando. Então, é a gravidade aí que segura a gente, a força gravitacional que segura a gente. E quando eu tenho o seguinte, ó, quando eu tenho um deslocamento, então a pessoa está na superfície. Contudo, né, o seu objeto que ele está erguendo, aqui essa barra com os halteres, está a uma distância do solo. Então eu tenho uma energia gravitacional aqui. Olha lá, o halterofilismo é uma modalidade esportiva olímpica cujo objetivo é elevar do chão até acima da cabeça um halter, né, de maior massa possível, ou seja, traduzindo, é quem consegue tirar a barra do chão e segurar ela, né, o mais alto possível por mais tempo. Para que o halter seja erguido, o atleta deve fornecer uma grande quantidade de energia, né, que nele se transformará sob a forma de energia potencial gravitacional. Então, essa aqui é uma imagem lá das Olimpíadas de Pequim, de 2008. Então, nós temos uma energia gravitacional aqui sendo envolvida, porque o atleta está erguendo um objeto, né, e está se distanciando aqui da superfície da Terra.
né? Então, energia potencial gravitacional está relacionada com essa distância, né, que existe do chão, né, com relação ao objeto. Então, tem que ter uma energia potencial gravitacional aí envolvida. E aí, olha lá, a gente falou de campo gravitacional, então vamos entender, né? Lá no 7º ano, lá no caderno 1, né, é lá no módulo 4, né, vocês estudaram que a Terra atrai gradativamente todos os corpos que estão ao seu redor. Para corpos localizados relativamente próximo à superfície, como uma pessoa andando na rua ou viajando de avião. Essa força recebe o nome de força-peso. Então, olha lá, o peso de um corpo sempre tem direção vertical e sentido para baixo. Então, sempre vai ser atraído para o centro da Terra, né? Sua intensidade é proporcional à massa do corpo, de modo que, aqui na Terra, cada 1 kg de massa, né, pesa 100 newtons, ou seja, tem uma força de 10 newtons. A existência da força gravitacional está relacionada ao fato que a Terra, assim como qualquer outro astro, cria um campo gravitacional ao seu entorno. Então, a Lua tem um campo gravitacional, só que como a Lua é menor, o seu campo gravitacional é menor do que a Terra. Quando a gente faz cálculos que envolvem aí para saber a força em que a Terra nos segura e a força com que a Lua segura um objeto, né, a força da Terra é 9,8 metros por segundo quadrado. E o da Lua, se eu não me engano, é 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, nós temos isso. Agora, continuando, então, nós podemos, então, ir para frente aqui, ó, né? Então, aqui tem aqui, ó, a força, sempre nesse sentido, levando os objetos para ficarem aqui próximo à superfície. No caso do avião, ele tem, né, um mecanismo, ou seja, ele tem ali as turbinas que vão fazer com que ele fique acima, né, que ele não fique no solo, mas que ele fique ali no ar. Então, olha lá, apesar de a ciência ainda não saber exatamente o que é esse campo, sabe-se que quanto maior for a massa de um astro e quanto mais próximo tivermos da sua superfície, mais intensa será o campo gravitacional gerado por ele. Para que você tenha uma ideia, o campo gravitacional da superfície da Terra é 6 vezes mais intenso do que o da superfície da Lua, né? Quanto mais intenso for um campo gravitacional, mais intensa será a força, peso de um corpo, ou seja, mais forte a Terra está atraindo a gente comparado com a Lua. É por isso que o peso de um astronauta na Terra também é 6 vezes mais intenso que o peso desse mesmo astronauta na Lua. Por fim, é interessante saber que, além do campo gravitacional, né, existe 2 outros campos da natureza: o campo magnético, que é criado por ímãs, e o elétrico, que é criado por corpos eletrizados. Magnetismo vocês estudaram também lá no 4º aninho de vocês, para quem estava tendo o material do ângulo, tá? Então vocês percebem que os conteúdos que vocês já tiveram, eles voltam, só que um pouquinho mais aprofundado, né? Então, por isso, as forças gravitacional, magnética e elétrica são chamadas de forças de campo, pois atuam à distância por meio dos campos. Ao longo deste ano e do ano que vem de vocês, né, vocês vão estudar esses 3 campos mais detalhadamente. Então, vocês já tiveram uma noção de magnetismo no 4º aninho, vocês já tiveram uma noção de questão de eletricidade, né, no 5º aninho, e agora, então, vocês vão voltar a ver isso, só que de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tá? Então, fiquem tranquilos, né, fiquem tranquilos, ok? Bom, o que eu queria falar com vocês para este momento era isto, e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!